Hoje eu voltei para refazer uma matéria, para falar de novo. Quando o negócio é bom, a gente tem que ficar fazendo várias vezes, para mostrar várias vezes para as pessoas. E eu estou aqui com o seu Paulo, da Estilo Jardinagem. Gente, que faz um trabalho incrível. Mas hoje a gente vai falar de montagem de jardim. Seu Paulo, montagem de jardim já é um pouquinho mais complicado. Não que tenha que ser um pouquinho mais caro, mas é um pouquinho mais complicado porque precisa de um estudo um pouquinho melhor, saber as plantas que vai para o ambiente, saber a melhor época, entender também a necessidade do cliente, né? Com certeza. A gente precisa juntar o gosto de cada um junto com a realidade, né? Porque às vezes o gosto eu quero uma planta que fique enorme, né? Ou, às vezes uma plantinha que eu sei que daqui a uns 2 anos, 3 anos, ela vai virar um monstro dentro do jardim. Então eu não vou, a gente vai ser sincero e vai recomendar aquilo que seja real, né? Agora, lógico, o gosto da pessoa, a gente vai procurar filtrar isso, né? De uma maneira que ela fique feliz, ela fique contente, né? Com o seu jardim, que na realidade, assim, o jardim é onde a pessoa vive. Verdade. Né? Então, quando o nosso ambiente é segundo o nosso gosto, nós nos sentimos felizes, menos talvez deprimidos, né? Que hoje o mundo hoje procura gerar depressão, tanto desânimo, tristeza, né? Então o jardim torna um ambiente alegre. Nossa, renova as energias. A gente, quando vai assim, tá estressado, vai lá no jardim, toma um arzinho puro, né? Renova já as energias. Mas, seu Paulo, quanto tempo o senhor está no mercado? Para quem não assistiu outras vezes aqui que a gente já falou, mas quanto tempo o senhor está no mercado hoje? Quanto tempo já de experiência o senhor tem com jardinagem? Eu trabalho já faz 20 anos com jardinagem, né? Já tive várias experiências, vários lugares também, né? Então a gente já atendeu, já perdi a conta de quantas pessoas a gente atendeu, né? Sim. O seu Paulo, até para vocês terem uma noção, ele atende muitos condomínios aqui na cidade de Joinville. Muita gente já tem todo mês ali uma manutenção feita pelo seu Paulo. Inclusive muitos condomínios, a montagem do jardim na hora até da construção, quem fez todo o projeto foi o seu Paulo, né, seu Paulo? Com certeza, né? Na questão assim de atender o cliente, a gente procura sempre fazer uma programação antecipada, né? Porque, tipo assim, cada condomínio, cada loja, cada empresa gosta de ter regularidade, né? Saber os dias que será feita a manutenção do jardim, será feito aquele retoque especial, né? Então a gente procura fazer uma programação. A questão de prédios, de condomínios, às vezes acontece assim, a gente vê alguma coisa, puxa, aquilo ali não está legal. Né? Às vezes é um condomínio que já era construído, né? Então a gente dá sugestões, vê o que fica melhor, ou monta, às vezes um prédio novo, né? Tem vários prédios novos que a gente projetou toda a parte do paisagismo e fez a montagem, a colocação das plantas, né? Toda essa questão assim que vai embelezar, né? Todo aquele ambiente. Mas o seu Paulo, além, vamos ver aqui, seu Paulo. O seu Paulo também tem um diferencial porque ele tem já cultivo próprio de muitas plantas. O seu Paulo já tem. E tem algumas parcerias também, como na Flora Schlickmann ali, tem parceria com eles, que acaba adquirindo as plantas muito mais em conta do que às vezes se a pessoa comprar a planta para querer montar o jardim, não é? Com certeza. E além do que, né, lógico, cada pessoa tem um gosto na questão de plantas, mas muitas vezes, não é regra isso, a pessoa que quando vai escolher a planta, ela talvez não traga exatamente aquilo que vai ficar legal, né? Talvez no momento fique legal, mas daqui a alguns anos, talvez aquilo ali não é para aquele tipo de ambiente, talvez seja uma planta de sombra, e a gente escolheu um ambiente de sol, e o vendedor de plantas, ele não sabe o que acontece, né? E a pessoa, o projetista, o jardineiro, né, o paisagista, ele está ali, ele pode sugerir exatamente a planta adequada. Aí quando a gente sugere, normalmente as plantas acabam durando mais por causa disso, né? Porque a gente já está vendo o tipo de ambiente e vai colocar alguma coisa que seja adequada. A questão vem só, chega pertinho aqui, seu Paulo, não fica fugindo de mim, não. A questão das plantas, essa questão do sol, eu achei importante. Que muitas vezes, assim,
sol nasce de um lado, nasce do outro, pega mais sol ali, não adianta botar aquela planta lá, pode ser a planta mais bonita do mundo, mas não vai adiantar, ela não vai durar ali, não vai ficar legal. Então o senhor tem já esse entendimento, na verdade sabe até o nome das plantas já, parece que ele sabe até o nome científico de todas as plantas, nunca vi. E o seu Paulo acaba até passando, não sei qual que é essa planta, ele passa a imagem da planta, já passa os valores. O senhor, não é à toa que o senhor atende tantos condomínios ali, porque o senhor tem a honestidade na ponta da língua sempre, né? A gente procura, não adianta ser desonesto, né? A gente tem que ser justo com a pessoa, né? Porque na realidade quem perde nessa questão é a gente mesmo, né? Ó, eu vou falar para vocês, a gente montou o jardim aqui de casa, que mesmo, né, querendo fazer coisas, às vezes a gente não sabe o que a gente quer. O seu Paulo, vamos botar tal planta ali, ela vai crescer. Não, aquela ali não dá porque ela vai crescer, mas vai crescer tudo para um lado para o outro, ela não vai crescer rente. Foi umas sugestões assim, gente, incríveis. O jardim ficou assim, posso falar para vocês, o antes e depois é inacreditável. Eu vou mostrar para vocês depois, só para vocês terem uma noção. Mas enquanto isso eu quero ainda conversar um pouquinho mais com o São Paulo, para deixar também aquele suspense, para vocês já não saírem já mudando de canal ou ficar indo, espere para tomar sua água, porque a gente vai conversar um pouquinho mais. São Paulo, mas o senhor atende de segunda a segunda, como é que é os horários? A gente trabalha a semana inteira, né? A semana normalmente é agendada. Já fizemos a programação. A pessoa vai escolher, vamos supor, um condomínio, uma empresa vai escolher, para mim fica melhor tal dia do mês. Né? Então a gente vai procurar encaixar sempre naquela época do mês, né? Para poder não deixar de atender a sua loja, a sua empresa. Mas o principal, quando a gente vê o jardim de casa, às vezes a gente esquece que poderia montar um jardim, por exemplo, numa clínica, num salão de beleza, num espaço que às vezes está lá perdido numa empresa. Para os funcionários até seria uma ótima, imagina para os clientes, às vezes, de ter um ambiente mais verde, muito mais aconchegante e bonito, né, São Paulo? O pessoal esquece que às vezes nesses ambientes poderia montar um jardim, com pouco, né? Com pouco. Com certeza, né? Às vezes o jardim, para ficar bonito, não precisa muitas coisas. Precisa existir harmonia, né? E valoriza o ambiente, né? Como você comentou, valoriza a questão assim de tornar um ambiente chique. Algumas plantas bem colocadas, harmoniosamente, elas valorizam muito o ambiente, né? Tornam chique aquele ambiente, né? É isso aí, gente. Estilo jardinagem. E agora vou mostrar para vocês, porque eu gosto de mostrar a nossa vivência. A gente só mostra aqui no programa aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente gosta, né? Senão a gente não ia mostrar aqui também para vocês algo que daí não ia ser nem verdade, né, seu Paulo? E o seu Paulo montou o jardim aqui de casa. Vou mostrar para vocês o antes e o depois do jardim, para vocês verem a diferença. Gente, parece que eu tô morando em outro lugar, de tanta diferença que fez na casa. Teve toda uma consultoria. Agora vocês estão olhando a parte de trás da casa, onde tinha uma área vaga, com um cactus ali, e depois foi colocado todas essas plantas que vão ainda crescer, que vão fechar o ambiente, que vão deixar do jeito que eu estava imaginando. A parte frontal da casa, onde ali vocês estão vendo essas plantas vermelhas, não tinha antes, e que quando você olha de frente da rua, dá toda uma diferença, e foi tudo sugestão, opinião do seu Paulo, que a gente acabou aderindo aqui para casa. Tem as laterais da casa também, que foram valorizadas ainda mais, com uma pintura mais nova, com uma pintura diferente, que valorizou também a pintura da casa. Então foi esse o trabalho do seu Paulo, que praticamente começou do zero aqui em casa, teve que tirar tudo e reaproveitou algumas plantas, né, seu Paulo? O senhor também tem bastante coisa em casa e acabou ainda aproveitando, mudando ali umas bromélias de lugar, vamos valorizar aqui, aquilo ali, e acabou fazendo toda uma diferença no jardim, né? Com certeza, né? Porque quando a gente consegue reaproveitar, a pessoa economiza um pouco, né? Porque na realidade bastante economiza. Porque são plantas que a gente sente que pode ser reaproveitada, são plantas que podem ser replantadas, multiplicadas às vezes, né?
e no caso com isso, tanto mantém um ambiente legal como é do interesse de todos, né, a economia. Isso é verdade, gente. Aqui, ó, hoje encerramos o programa com essa questão que acho que é tão bacana. A gente tem que deixar o nosso mundo um pouquinho mais verde, um pouquinho mais alegre. E o seu Paulo aqui da Estilo Jardinagem, que vocês já estão vendo aqui embaixo do telefone, gente, não custa pedir um orçamento sem compromisso nenhum, seja para o seu imóvel, seja até alugado, tá? Não precisa vou esperar comprar minha casa para fazer o jardim. Aluga, né? Se estiver morando no aluguel, não custa também você pegar fazer um jardinzinho ali, uma área verde, que é um benefício para você. Imóveis residenciais, comerciais, condomínios, grandes empresas, pequenas empresas, não tem, olha, estresse nenhum. Quer fazer algo vertical, quer fazer um jardim vertical, quer fazer um jardim dentro de casa, quer fazer... Não importa. Entre em contato com a Estilo Jardinagem, faça um orçamento sem compromisso. O seu Paulo vai atender vocês com, toda a seriedade, compromisso principalmente, e com muita honestidade para fazer o melhor jardim, o melhor ambiente para vocês possível, né, seu Paulo? Com certeza, né? E essa questão que você falou aí sobre casas alugadas, né? Eu já tive clientes que fizeram assim, eu plantei ali e tal, né? Fizemos a montagem, e quando a pessoa mudou para a sua casa mesmo, que ela comprou, ela usou algumas plantas dali, né? Levou, né? Não exatamente, talvez, né, que o dono da casa não vai gostar muito da ideia de destruir o jardim, mas tem plantas que podem ser, elas vão se multiplicando, então dali a pessoa vai tirar plantas sem que desfaça o jardim, né? Sim. Senão aqui eu vou começar a criar confusão com os proprietários de casa, não é essa a ideia, mas a pessoa pode utilizar algumas plantas daquela e vai economizar um pouco no jardim da sua casa. Que plantas é diferente de blocos de concreto, né? Plantas se multiplicam e se tornam bonitas, né? Uma casa, por exemplo, se não houver manutenção, ela vai se deteriorando. As plantas, elas vão se multiplicando, vão crescendo, ficando bonitas. Então a gente pode utilizar um pouco daquelas plantas para a sua casa quando você for construir também. É isso aí, gente. Voltamos amanhã com um pouquinho mais aqui no programa Viver Santa Catarina.